Quais os alimentos ajudam a manter os cuidados ideais para evitar os picos de glicemia? Gente, essa pergunta é bem generalista, assim, no sentido de que, na verdade, a minha resposta precisa ser bem generalista. Porque quando a gente pensa em alimentos, existem diversos alimentos, né? É uma infinidade de alimentos que existem disponíveis. Mas o que eu posso falar, assim, para você. Ai, minha gata que está aqui em cima e está balançando. Filha, calma, deita. Isso, não se mexe mais. Então, não existe uma lista de alimentos específicos que vão te ajudar a manter a glicemia. Mas o que existe é que você realmente precisa evitar os alimentos ricos em carboidratos simples. Que alimentos são esses? São os alimentos doces, são os alimentos ricos em farinha refinada, são os alimentos ricos em açúcar, são os ultraprocessados, tá? Você deve priorizar os alimentos in natura. E quais são os alimentos in natura, Carol? São os legumes, as verduras, os cereais, as oleaginosas, as leguminosas. Na verdade, quando a gente troca alimento de carboidrato simples por alimento de carboidrato complexo, a gente já faz uma diferença tremenda. Os alimentos ricos em carboidrato complexo, eles são tão bons porque eles são ricos em fibra. Então, se eu pudesse aqui te passar, responder de forma direta, quais os alimentos ajudam a manter os cuidados ideais e evitar picos de glicemia, eu ia ser bem certeira para falar alimentos ricos em fibra. Mas aqui eu não estou falando para você chegar lá no mercado, olhar aquela gôndola de biscoito e ficar procurando o biscoito que tem lá o selo rico em fibra. Não, gente, por favor, eu estou falando de alimento in natura. Alimento in natura, como o nome diz, é in-natural. É aquele alimento que você compra, no máximo você vai cozinhar, descascar e comer, tá? Não é o alimento que você abre a embalagem, compra ou você uma lasanha congelada, não. Estou falando de alimentos in natura e minimamente processados. Hoje eu publiquei um vídeo bem legal de manhã, se vocês puderem, olhem lá o feed. É um vídeo bem legal mesmo, é um desenho animado, mas que explica mais ou menos o impacto de alimento ultraprocessado, de alimento rico em carboidrato simples. E aí, quando eu falo isso, você deve estar pensando, Carol, mas você falou... Eu cheguei até aqui porque você me disse que eu poderia controlar o diabetes sem deixar de comer as coisas que eu gosto. Sim, eu ensino vocês a comerem os alimentos que vocês gostam de forma equilibrada, mas não significa que sua alimentação vai ser baseada nesses alimentos, tá? Você consegue perfeitamente incluir um ultraprocessado na sua rotina sem que ele impacte negativamente o seu diabetes, tá? Só que o problema é que hoje a alimentação das pessoas está baseada nesse tipo de alimento, né? As pessoas normalmente são poucos os alimentos in natura que elas têm na rotina dela, né? E quando tem, se resume a alimentos ricos em carboidrato simples, né? Enfim, eu gosto muito de trazer o exemplo aqui do PF brasileiro, né? Se você botar ali no Google PF brasileiro, vai aparecer um prato com arroz, feijão, batata frita, farofa e proteína animal. Nenhum desses alimentos de forma isolada vai fazer seu diabetes, sua glicemia aumentar. Se você pega o arroz branco e põe ele num prato equilibrado, é totalmente diferente você pegar o arroz branco e botar no mesmo prato ali. E aqui o PF, né, é assim, tipo, metade do prato de arroz e feijão, depois de um quarto do prato tem batata frita e farofa, e depois um quarto do prato proteína. Não é esse prato brasileiro. Tá errado nutricionalmente, tá? Então, e a alimentação das pessoas é baseada nisso. É café da manhã, o pão na chapa com café com leite, né? E aí, de manhã, as pessoas beliscam alguma coisa quando tem fome. Normalmente é um biscoitinho, um chocolatinho, raramente é uma fruta, raramente é uma oleaginosa, uma castanha, né? E aí, no almoço, é esse tipo de almoço, ou lasanha. Quando tem alface, é uma folhinha, aquela folhinha que vem, que vocês mal comem, né? Um tomatinho. Aí, lanche da tarde, volta para o pãozinho. Não tem, aí que eu quero dizer, não tem problema nenhum pãozinho, não tem problema nenhum arroz branco, a farofa, a batata frita. O problema é essa falta de equilíbrio, né? É aquela alimentação sem cor, né? Então, é isso que
Então, quando a gente fala de alimentos com cuidados ideais, são alimentos ricos em fibra, mas de origem, alimentos ricos em fibra que sejam alimentos in natura, tá?